vida dos nossos visitantes aí, os meninos, sejam bem-vindos, Deus esteja abençoando a vida de vocês. Graça e paz, irmãos. Amém. Privilégio estar aqui novamente para conversar aqui com a congregação de Nova Lima. Já estava combinado com o pastor Flávio já tem bastante tempo, tem mais de mês que a gente tinha combinado essa data. Infelizmente, ele não pôde estar por questão de saúde, mas essa data aqui já estava alinhavada com ele. Mas para mim é um privilégio, né? Depois de uma semana bem conturbada, eu estava lá no seminário Martim Bussi, e aí uma virose ou uma gripe, eu não sei o que foi aquilo lá, tomou conta. Né? Tive um paciente zero lá no domingo à noite passado, e da turma ali de 30 e poucos, 1/3 da turma ficou mal. E eu fui um deles, né? Mas, graças a Deus, pela sua misericórdia, chegamos aqui, né? Terminamos lá a semana intensiva de São José dos Campos, e chegamos aqui ontem à noite, ontem no final da tarde, para trazer aqui essa palavra para os irmãos aqui na congregação Nova Lima. Mas para mim é um privilégio, né? Eu sou o presbítero Luciano, a maioria que deve me conhecer, né? Pelo menos de vista, assim, né? E sou presbítero lá da Central. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ageu. Livro de Ageu. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Amém? Vou estar lendo aqui, irmãos, o versículo de 1 ao 11, para a gente fazer aqui a exposição do texto. Diz assim o texto: No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes, vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe por um saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu, com um assopro, dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, bom estarmos aqui na Tua presença, Pai, e compartilharmos a Tua palavra, porque aqui é a palavra do Senhor. Usa-me, Senhor, para que seja transmitido a Tua mensagem,
que não venha do meu coração e da minha mente, mas que venha do poder do Teu Espírito Santo para a edificação da igreja, Pai. Prepara os corações para escutá-la, Pai. Que haja um caminho aberto nos corações e nas mentes daqueles que escutam essa palavra, para aplicá-la nos seus corações e na sua mente e vivê-la completamente. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, aqui é um pedacinho da história da redenção. A história da redenção começa lá na criação. Mesmo após a queda do homem, Deus já promete o descendente da mulher, Gênesis 3,15. O descendente da mulher, aquele que viria para redimir o seu povo, para reconciliar os escolhidos de Deus com o próprio Deus. E Deus, ao longo da história da redenção, Ele chamou um povo para Ele. E esse povo foi a nação de Israel. Chamou lá Abraão, que saiu da sua parentela, lá dos caldeus, fez aquela peregrinação pelo Oriente Médio para encontrar a terra prometida, a Canaã prometida de Deus. E Deus foi chamando a história, né? O Egito, saída do Egito, conquista da Canaã por Josué, os juízes, os reinos, Davi. E aqui nós estamos num momento diferenciado da história, porque depois que Israel teve um longo período de reinados, e eles pensaram que nunca ia acabar esse reinado, né? Porque a promessa de Davi, que o seu reinado seria para sempre, de repente, por causa do pecado do povo, por causa da idolatria do povo, a perversão do povo de casar com mulheres ímpias, por adorar outros deuses, por estar com os deuses de Canaã no seu coração e na sua mente, Deus levou esse povo para o exílio. Deus levantou Nabucodonosor, rei da Babilônia, que levou cativo o povo de Israel para a Babilônia e destruiu o templo de Jerusalém. 70 anos se passou para se cumprir a profecia do profeta Jeremias. 70 anos se passaram. E aqui nós estamos vendo o contexto da leva. Nabucodonosor e seus descendentes caíram para o rei da Pérsia, Medo-Persa. E Ciro autorizou o retorno do povo de Israel para reedificar o templo. E aqui nós temos 3 levas, né? A primeira leva chefiada por Zorobabel. Cerca de 50 mil homens, 50 mil pessoas retornaram para Jerusalém para reedificar o templo com Zorobabel. A segunda leva foi com Esdras, que o intuito maior nesse tempo de Esdras foi ensinar a lei do Senhor, porque o povo estava se pervertendo novamente. Não bastou o exílio, 70 anos, irmão Marco, 70 anos pagando por seu pecado como disciplina do Senhor, não bastou isso. O povo continuou se afastando do Senhor e deixando de lado a sua lei. E ele levanta Esdras, Deus levanta Esdras, e ele vem para ensinar a lei. Lembra aquele texto lá que ele ficava de pé, lendo o texto bíblico, e a igreja toda de pé, escutaram o dia todo, todo mundo de pé, atentamente a leitura da lei do Senhor. E numa terceira leva, a gente lembra de Neemias, que foi para construir os muros, as fortificações de Jerusalém. No contexto que nós estamos aqui, irmãos, no contexto que nós estamos aqui, nós estamos exatamente na primeira leva, ao final da primeira leva. Primeira leva vem Zorobabel, com 50 mil pessoas, para Jerusalém. Ele constrói os alicerces do templo, mas ele não aguenta a perseguição que acontece ali. Estamos aqui na primeira fase, onde Ageu chama o povo de Deus à santidade, a uma vida de submissão à lei do Senhor, trazendo o povo à realidade e prenunciando uma glória futura. Isso que Ageu está fazendo aqui, revelando desígnios e detalhes de eventos escatológicos que desafiam nós, naquela época o povo e agora nós como igreja, a santidade, e produz dentro de nós, e como produziu naquele povo, esperança. Quando a gente pega o livro de Esdras,
capítulo 4, versículo 4, vai dizer lá: então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar, alugaram contra eles conselheiros para frustrar o seu plano. Acontece que 2 anos depois que Zorobabel chegou em Jerusalém, eles construíram os alicerces e começou a ter gente minando a obra, enchendo o povo de ideias erradas, até o ponto que o rei Artaxerxes mandou cessar a obra de reedificação do templo. Se passaram 14 anos depois que a obra parou. Zorobabel continuava lá como governador de Judá, Josué continuava como sumo sacerdote. E aí Deus levanta o profeta Ageu. Ageu provavelmente também era da linhagem sacerdotal, para profetizar, porque eles estavam cumprindo a ordem de Artaxerxes, mas não estavam cumprindo a ordem de Deus, porque Deus que disse: vai lá e constrói o templo. E aqui é muito interessante, porque nós começamos o texto, ele chama a atenção para nós justamente para os líderes do povo de Israel. Primeiro ele chama Zorobabel. Zorobabel, governador de Judá, mas Zorobabel, por direito, ele teria que ser rei de Israel, porque ele é da ascendência de Davi. Ele está na genealogia de Cristo Jesus. Ele mostra a preservação de uma linhagem real que traria o Cristo Redentor. E quando a primeira turma volta já sobre o governo da linhagem de Cristo Jesus. É como Deus está conduzindo a história e revelando a história, dizendo: eu vou manter um remanescente fiel, apesar do exílio, apesar da destruição do templo, eu vou preservar o remanescente fiel, para a minha glória, não é para a nossa glória, é para a minha glória, diz o Senhor. Então Zorobabel aqui nos mostra que Deus usa e levanta seus líderes para abençoar a igreja, para guiar o seu povo. E aqui ele levantou Zorobabel. O rei era aquela pessoa que governava a nação. E a gente sabe que no Antigo Testamento existia três ofícios. Um é o rei, o outro era o sacerdote, qual que era o outro? Profeta. E aqui nós temos os três: o profeta Ageu, o sumo sacerdote Josué, e o que deveria ser rei, mas aqui era governador por causa do Império Persa, Zorobabel. O reinado se cumpre completamente em quem? No filho de Zorobabel, lá muitas gerações depois, em Cristo Jesus. O sumo sacerdote Josué se cumpre em quem? Se cumpre também em Cristo Jesus. Por que fazia o sacerdote? O sacerdote era aquele que intermediava os homens com Deus. Ele ia lá fazer os sacrifícios, ele ia espargir o sangue, ele ia interceder pelo povo, pelos pecados do povo. E Cristo Jesus é o verdadeiro sacerdote, porque não só ele é que intercede por nós, como ele mesmo é o próprio sacrifício. E o profeta, o outro líder que nós temos aqui, o próprio Ageu. O profeta é aquele que traz a mensagem do Senhor. Aqui nós vimos: assim diz o Senhor várias vezes. Assim diz o Senhor dos exércitos. O profeta traz a mensagem do Senhor, assim como Deus o falou, que também se cumpre em Cristo Jesus, porque Cristo ele trouxe a mensagem do Senhor, mas não só trouxe a mensagem, como Ele próprio é a mensagem, Ele é a palavra de Deus encarnada. Então, quando o profeta Ageu se dirige, por ordem do Senhor, a Zorobabel, o rei, se dirige a Josué, é porque ele levanta uma liderança para guiar um povo, e essa liderança aponta para Cristo, e isso não é diferente hoje. As lideranças que Deus levanta no seio da igreja, levanta para guiar um povo em direção a Deus, até porque os ofícios daquela época se cumprem ainda na igreja, porque Cristo foi o perfeito
rei, é o perfeito rei, ele é o perfeito profeta, ele é o perfeito sumo sacerdote, mas ele exerce o seu ministério por meio da igreja. Nós temos a incumbência de levar a mensagem do Senhor como profetas. Nós temos a incumbência de interceder pelo povo de Deus, de orar em nome de Jesus, de negarmos a nós mesmos como sacerdote, exercendo o sacerdócio universal de Cristo. E nós ainda, irmãos, creiam ou não, reinamos em vida. Nós reinamos em vida, porque como é que um filho de Deus vai ser escravo do pecado? Não, o Filho de Deus, ele reina em vida. Nós não precisamos esperar a glória para reinar, nós reinamos já agora, porque vivemos para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então aqui, a primeira parte do texto, ele aponta para isso, Deus levantando líderes, e esses líderes sempre refletindo a glória de Deus e apontando lá para frente, para Cristo Jesus, o verdadeiro rei, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sumo sacerdote, onde tudo se completa. E apontando também para nós, igreja do Senhor, que exercemos esse ministério. E devemos estar seguindo os nossos líderes que Deus levantou para nos guiar. E apesar da rebeldia daquele povo, Deus ainda permanecia levantando líderes. Como segundo ponto, irmãos, nós vemos aqui uma inversão de prioridades. Na verdade, eu podia chamar logo de desobediência, né? Acho que seria uma palavra mais adequada aqui, seria desobediência. Mas vamos chamar de inversão de prioridades, porque da forma que Deus mostrou aqui, me parece que ele estava tratando de uma inversão de prioridades por causa da desobediência. Ele fala assim, este povo diz, note que ele não diz meu povo, ele diz este povo, porque um povo que estava em desobediência, um povo que está em desobediência não é meu, é este povo. Percebe o descaso que Deus está tratando? Aqui é a palavra do Senhor, este povo diz o texto aí, no versículo 2. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha o povo dizendo, o povo não queria trabalhar para Deus, estava preocupado só com o seu próprio umbigo. Olha a inversão de prioridades aí. O povo estava preocupado com o seu próprio umbigo, e não fazer a vontade de Deus. Já tinha se passado 14 anos, e a obra parada, porque o povo estava preocupado em construir só as suas próprias casas. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? O povo estava habitando em casas luxuosas, apaineladas. Inclusive a madeira que o rei Ciro lá atrás tinha mandado com cedro do Líbano para construir o templo, o que eles fizeram? Eles construíram as casas deles. Ciro lá atrás mandou a madeira, mandou buscar o cedro do Líbano, madeira nobre, para construir o templo do Senhor. E aquele povo não construiu o templo, construiu as suas casas apaineladas e luxuosas, porque estava preocupado com seu luxo, seu próprio prazer, enquanto a casa do Senhor estava em ruína. É isso que a Ageu está dizendo aqui. Uma inversão de prioridades, onde as coisas do mundo têm mais valor do que o Deus que fez todas as coisas no mundo. Onde a criatura e as coisas criadas se tornam ídolos no nosso coração, e a glória ao Criador é negada. É isso que aconteceu aqui, uma inversão de prioridades, uma desobediência categórica do povo de Deus. E ele ainda continua lá na frente, né? Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Percebe que ele fala o termo Senhor dos Exércitos. Ele podia dizer só diz o Senhor. É porque o Senhor dos Exércitos, é Ele que guerreia por nós. É Ele que faz, é Ele que disciplina também. É o Senhor, é o xerifão, é o dono das milícias celestiais, é o Senhor dos Exércitos. Está chamando aqui para uma voz do Todo-Poderoso, daquele que faz o que quer, a hora que quer e como quer, e ninguém pode questionar, e ninguém pode resistir à sua mão poderosa. Isso que quer dizer quando ele chama o Senhor dos Exércitos. Falou.
por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. E a pergunta que fica, irmãos, aqui nessa segunda parte, qual é a sua prioridade? A edificação do templo? Ou a edificação da sua casa luxuosa, apainelada? Aqui nós podemos até trazer para os nossos dias, porque a igreja é o templo do Espírito Santo. A igreja é o templo do Espírito Santo. Você está preocupado mais com a igreja, com a comunidade dos santos, ou está preocupado com a tua vida pessoal, com o teu sucesso, sei lá o que você está preocupado? A palavra de Deus nos diz que a prioridade é Deus. E começa como nós, igreja, sendo o templo do Espírito Santo. Temos que estar edificando a igreja o tempo todo. E não preocupado com as nossas casas apaineladas. Até porque o Senhor falou, tendo o que comer e o que vestir, estejais satisfeitos. Não é verdade? Então, o que nós vemos no texto aqui, em primeiro lugar, foi uma liderança forte, uma liderança que Deus levantou, uma liderança que aponta para Cristo, sobre um povo que estava perdido totalmente na sua inversão de prioridades, em desobediência à lei do Senhor, não cumprindo a ordem de Deus, que era edificar a casa do Senhor. Mas, irmãos, o texto continua, e aí ele vem com a disciplina, e a gente percebe ali, quem lembra do pacto deuteronômico, quando Deus chama Moisés, ele fala, se verdadeiramente ouvires a voz do Senhor teu Deus, diligentemente, e fazer tudo quanto eu te disser, Deuteronômio 28. Aí vem as bênçãos decorrentes da obediência. Diz que as bênçãos do Senhor te alcançarão, né? Você não precisa ir atrás de bênçãos de Deus, porque elas te alcançarão, mas se verdadeiramente ouvires a voz do Senhor, seu Deus, e diligentemente buscar cumpri-las, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Por isso que eu digo, as bênçãos do Senhor não estão na frente não, elas chegam por trás. A gente está querendo ir atrás da bênção, não vai achar, porque ela está chegando por trás, irmãos. Volta para trás e vai atrás de Deus, não vai para lá não. Elas alcançam o crente por trás, irmãos. O crente não pode estar indo atrás de bênção, elas chegam para ele, e chegam com poder e graça. Mas o povo aqui se esqueceu que no pacto deuteronômico também vem as maldições decorrentes da desobediência. A gente chama maldição, mas ali é a disciplina do Senhor. E aqui o povo estava passando por essa disciplina. Tanto é que ele fala aqui várias vezes, considerai o vosso passado. Eu estou disciplinando vocês não conseguem nem enxergar. Vocês estão tão afundados no pecado, na lama, vocês são tão miseráveis, que vocês nem se apercebem que vocês estão em disciplina, mas continuam preocupados com suas casas apaineladas, construídas com cedro do Líbano. E aí vem, tendes semeado muito, recolhido pouco. Disciplina do Senhor, porque o povo estava em desobediência. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar. Imagina, né? Come e não consegue ter prazer naquilo ali, porque está sempre faltando um pouco mais, né? Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pôr num saquetel furado, né? Ela ganha o salário no mês, pega o dinheiro, bota no bolso, o bolso está furado, né? Quando ele chega em casa, a esposa pede, cadê o salário, irmão? Cadê o salário, marido? Pô, perdi. Perdeu. Saquetel furado. Isso que ele quer dizer. Põe no bolso e perde. Mas por quê? Porque Deus diz que eu fiz vir. Não está dizendo que ele mandou um homem, ou foi o inimigo. A palavra de Deus diz assim, eu com um sopro dissipei. Versículo,
eu com sopro dissipei. 9. Depois no 11, fiz vir seca sobre a terra. É Deus quem manda a disciplina, irmãos. Esperastes o muito, eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu, diz o Senhor, né? Eu, com assopro, o dissipei. É a disciplina do Senhor. Então Deus levanta líderes. Deus levanta líderes para combater, para ensinar para o povo que eles estão errando, estão invertendo os valores, estão invertendo as prioridades, que eles precisam se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados. E Deus mostra que esse povo, por causa da sua desobediência e porque estão debaixo do pacto deuteronômico, eles estão sofrendo as consequências do pecado deles. E isso acontece hoje, né, irmãos? Nada mudou. Se nós buscamos a Deus e fazemos a vontade de Deus, é lógico que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Mas também, se nós ficarmos preocupados só conosco mesmo, com a minha casa em si, não com a igreja do Senhor, só com o meu sucesso, com o meu nome, eu, né? Egoísta, né? Que nós somos, né? Eu, tudo é eu. E nada nós, né? Porque o crente não poderia falar eu, né? Teria que falar sempre nós, porque o Espírito de Deus habita no povo de Deus, no corpo de Cristo. E nós estamos unidos como povo de Deus e unidos a Cristo. Então, fora dessa união, não há corpo. Então, só há condenação fora dessa união. Então, dentro do corpo, o corpo se move para o aperfeiçoamento dos santos, para cumprir os propósitos de Deus. E é dentro do corpo de Cristo que nós temos que construir e edificar a nossa casa. Primeiro eu individualmente como homem de Deus, e depois no contexto familiar e no contexto da igreja. É esse templo que Deus quer que nós reedificamos, e não casas luxuosas, preocupado com as coisas deste mundo tenebroso. E essa é a pergunta, continua sendo ela, né? Qual é a tua prioridade? Será que você não está sob disciplina? Será que você não está sob disciplina? Será? Nós temos que parar todos os dias e avaliar nossas vidas e ver como nós estamos com Deus. Porque o profeta aqui nos chama a exatamente isso, a obediência, a santidade de vida, a viver uma vida digna daquele que nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não pode uma pessoa que foi tirada do império das trevas, transportada pelo Espírito de Deus e levada para o reino do Filho do seu amor, se manter com as práticas de lá, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, feituras em Deus para proclamar e para fazer as boas obras segundo a vontade de Deus. Está lá em Efésios 2, né? E aí continua o texto aqui: por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens. Aqui ele está falando de esterilidade, irmãos. Sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Então nós temos que avaliar nossas vidas e tentar verificar se Deus não está nos disciplinando. Porque muitas das vezes nós somos egoístas e gostamos de guardar aqueles pecadinhos de estimação, irmãos. Os pecadinhos. Aqui o povo estava totalmente perdido, mas nós gostamos de guardar nossos pecadinhos e esquecemos que Deus tudo vê. Esquecemos que Deus é um Deus onisciente e onipresente, e de Deus nós não podemos esconder nada. Você pode esconder de mim, dos irmãos que estão ao seu lado.
E eu sei, irmãos, que você tem aquele pecado que te vergonha. Eu sei que você tem aquele pecado que você teme que os teus pares e os teus irmãos ficam sabendo. Eu sei que você. Eu tenho certeza que você tem muitas coisas escondidas no teu coração aí. Eu sei, não sou profeta não. Eu sei, não sou profeta para saber disso não. Eu sei porque eu sou pecador. Eu sei porque eu sou pecador, irmãos. Quantas coisas eu me envergonho. Eu queria esquecer de muitas coisas que eu fiz no meu passado, mas elas estão aí diante de mim. Mas eu abandono o que para trás fica e eu sigo em frente. A única coisa que me serve é para eu não fazer mais, né? Mas tem gente que gosta de guardar aquele pecadinho de estimação. Aquilo incomoda ele, mas ele continua fazendo a mesma coisa. Pede perdão, mas vai lá e faz de novo, faz de novo, faz de novo. Sabe por que eu sei disso, irmãos? Porque eu já fui assim também. Eu já tive meus pecadinhos de estimação. E se eu não botar meu joelho no chão e estar buscando em Deus, daqui a pouco aparece um, aparece outro, aparece outro, aparece outro. Porque a nossa carne é isso, tem uma tendência para a nossa natureza, que é mal, e tende ao pecado. E aqui o povo, que cedeu totalmente ao pecado, estava sob a disciplina do Senhor. Mas a realidade, nós não lemos o texto de 12 ao 15, mas a realidade é que o povo entendeu que a mensagem era a mensagem do Senhor, entendeu que ele estava errado. Na realidade, ele sabia que estava errado. Só estava protelando, não é chegado o tempo, né? Não é chegado o tempo. É tipo assim, nós estamos assim, né? Não é chegado o tempo. Não, vamos esperar, né? Por que eu vou me santificar agora? Eu vou conviver com esse pecadinho aqui, lá na frente eu me acerto com Deus. Por enquanto está bom, né? Está bom viver na minha casa painelada. E é muitas das vezes dessa forma que nós tratamos Deus. E a gente deixa para amanhã o que tem que ser feito hoje. Quando muitas vezes também a gente não quer participar da Santa Ceia, não é isso? Fica sentado no banco. O que a pessoa, um crente no Senhor, batizado, com profissão de fé, diz quando ela fica sentada e não recebe a ceia do Senhor? O que significa isso? Significa que ele escolheu o pecado e não a Deus. O crente que fica sentado na hora da ceia e não quer receber a senha, significa que ele prefere ficar no pecado, a permanecer com o seu pecadinho de estimação, a permanecer como ele está, do que se arrepender e participar da ceia. Ele não quer abandonar. É isso que significa o crente que não participa da ceia. Por isso que a ceia é sempre o momento da gente renovar diante de Deus. Mas o povo atendeu ao chamado de Ageu. Então diz lá no 12 ao 15, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus. Veja bem, agora já não é este povo, agora é o Senhor seu Deus. Que eles atenderam, não é mais este povo, agora é o Senhor seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem. Aqui ele já se dirige agora não mais só para os líderes, mas para todo o povo do Senhor, dizendo: eu sou convosco. Quando nós obedecemos a Deus, Deus fala: eu sou convosco. Imagine o próprio Deus falar contigo: eu sou convosco. É isso que Deus fala quando nós estamos em perfeita obediência, fazendo a vontade de Deus. Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué e o espírito do resto. O Senhor que despertou o espírito dos líderes e do restante do povo, para que se cumprisse. E apenas durante 4 meses, Ageu profetizou. Foram 4 profecias só, irmãos. Livrozinho pequeno, né? O segundo menor. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel,
o espírito de Josué e o espírito do resto de todo o povo. Eu sou o Senhor e estou convosco. Mas, com tudo isso, irmãos, o que nós podemos aplicar? Porque aqui nós temos Deus levantando líderes para conduzir o seu povo, um povo rebelde, invertendo as suas prioridades e desobedecendo a Deus, e também um povo que está sob disciplina do Senhor. Mas o povo resolve obedecer, e Deus fala, eu sou convosco. Disso tudo, irmãos, nós temos algumas aplicações que nós podemos ver aqui. Primeiro, Deus levanta e usa líderes que foram despertados pelo seu Espírito para a edificação da sua casa. Nós, igreja do Senhor, o corpo de Cristo. A igreja como corpo de Cristo é a casa do Senhor e somos edificados para o crescimento na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida de santidade e obediência é o que Deus espera para a sua igreja local, que é o local de habitação do Espírito de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você: santidade, obediência. Segundo, a nossa prioridade, irmãos, deve ser o reino de Deus. Não diz lá o texto de Mateus? Lembra lá o texto de Mateus? E as demais coisas vos serão acrescentadas. E as demais coisas vos serão. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nossa prioridade deve estar no reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquele que quiser vir após mim, diz o texto lá também nos evangelhos, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que Deus espera de nós, que nós tenhamos as prioridades corretas, e a prioridade correta é reino de Deus, e esse reino de Deus tem que estar dentro de mim, esse reino de Deus tem que estar na minha família e na comunidade do corpo de Cristo, nessa ordem de prioridade, mas tudo um reino só, o reino do Senhor, e não ficarmos preocupados com casas apaineladas, preocupados com o nosso próprio umbigo, com o nosso próprio prazer, mas vivendo uma vida de santidade. Terceiro, irmãos, todos nós estamos sujeitos à disciplina, não é verdade? Somos miseráveis pecadores, estamos sujeitos a receber a disciplina do Senhor. E aí o texto de Hebreus, do capítulo 12, vai dizer para nós lá: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se não está debaixo de disciplina, é porque é bastardo e não filho, porque o filho está debaixo da disciplina do pai. Além disso, irmãos, diz lá em Hebreus 12, nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha só. Com efeito, toda disciplina no momento não parece ser motivo de alegria,
Tenho certeza que o povo de Israel não estava contente aqui, né? Semeava muito, colhia pouco. Esperava por muito, pouco vinha. Ele não estava contente. Toda disciplina com efeito no momento que parece ser não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitada. Os frutos de justiça, o fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. É isso que Deus quer de você e de mim, Ele quer nos curar. Porque nós somos filhos, porque a palavra de Deus diz lá em João, aquele que crê em Jesus, teve o poder de ser chamado Filho de Deus. E nós somos filhos de Deus, e estamos debaixo da disciplina do Senhor. Concluindo, irmãos, qual que é a sua prioridade? Você está sendo disciplinado? De repente, algo precisa mudar na sua vida. Avalie, pois, o homem a si mesmo. É o texto lá da ceia, né? Avalia, pois, o homem a si mesmo. Essa deve ser uma trajetória da nossa vida, dia após dia. Reavaliar nossas vidas. Por quê? Fazer a pergunta certa. Por que eu estou passando por isso?